Olá, minha amiga, como está você? Mais uma reflexão sobre as mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar de Débora. Sua história está registrada lá em Juízes capítulos 4 e 5, você pode conferir. Débora profetiza e juíza em Israel. Débora viveu numa época do ressurgimento do poder cananeu e já durava 20 anos. Convém lembrar que isso estava acontecendo devido à desobediência do povo de Deus. O Senhor havia dado uma ordem que quando entrasse naquela terra, que abatesse todos os povos que habitavam ali e que não adorassem os deuses daqueles povos. Mas isso não aconteceu. Então, de tempos em tempos, uma daquelas nações se levantavam contra Israel, querendo tomar de volta aquilo que Deus já havia dado a Israel. Aquela terra já era deles. Mas, pela desobediência, eles passavam por aflições, passavam por lutas, e não é diferente hoje isso na nossa vida. Então aqui, amados, o povo começava a clamar a Deus. Quando vinha a aflição, quando vinha o sofrimento, quando eles não estavam suportando mais, eles clamavam a Deus, e então Deus levantava nessa época um juiz para poder libertar o povo. E agora Deus levantou Débora. E quando o salmista Davi, lá no Salmo 107, ele retoma a trajetória do povo, ele diz: rendam graças ao Senhor pelas suas misericórdias, rendam graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Rendam graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Então, o salmista fica ali no Salmo 107, ele fica trazendo as diversas situações que o povo passou, que o povo clamou ao Senhor. E o Senhor, então, num coração de Pai, num coração misericordioso, vai ali e socorre o povo. Então o salmista diz assim: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E aqui nós vemos esse Deus misericordioso com esse coração de Pai socorrendo o seu povo. E isso era cíclico, de tempos em tempos o povo caía, o povo esquecia de buscar o seu Deus, então Deus levantava um juiz e vinha para socorrê-los através de uma pessoa que ele nomeava. E então vamos ler aqui no capítulo 4, esse começo, para vermos esse acontecimento. Vamos ler só o comecinho aqui. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecido Iaúde, entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Aroeste-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jobim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então aqui temos o início e esse registro aqui que o Senhor então levantou Débora depois da morte do último juiz. E essa luta já então, como vimos ali no registro, já durava 20 anos e agora o Senhor levanta Débora. Agora, o que chama a atenção primeiro é o fato de Deus ter escolhido uma mulher. Porque o Senhor não escolheu Lapidote, seu marido, não sabemos. Mas o fato, amada mulher, que não se tem registro na história do povo que uma outra mulher tenha ocupado um cargo de liderança tão importante como Débora. Mas o Senhor aprove a ele, era a pessoa que Deus, nos seus mistérios, que Deus, na sua sabedoria, nos seus altos caminhos e no seu pensamento mais alto que o nosso, escolhesse para estar governando a nação. Sim, porque um juiz naquela época era como se fosse um governador, um presidente hoje. E Débora estava ocupando esse lugar tão importante que era.
E Deus tem seus mistérios, tem seus caminhos, não é? E ele aprove ele escolher essa mulher. E o que eu aprendo com esta mulher? Esta mulher fantástica, essa mulher com esse dom de liderança, essa profetiza, essa mulher cheia de fé. Eu aprendo com esta mulher é que ela serviu. Ela serviu os seus irmãos como profetisa, trazendo o recado de Deus para eles. Ela serviu como conselheira. Aqui o texto me diz que ela aconselhava debaixo das palmeiras de Débora. Algumas versões falam tamareiras. Mas o fato é que ela estava servindo os seus irmãos, trazendo um conselho quando havia um conflito. Débora serviu como líder militar até, como estrategista de guerra, animando o seu povo a lutarem, a vencer a batalha, não ficar naquela situação ali de opressão que estavam vivendo. Ela pôs todo o seu talento a serviço. Mas eu aprendo com Débora também que Débora não só serviu, mas Débora serviu com humildade e Débora serviu com sabedoria. Eu percebo isso quando ela chama Baraque para ajudá-la na guerra, para ir também à guerra. E ela não teve problema em chamar Baraque. Ela seguiu a direção de Deus, chamou Baraque, dividiu a sua liderança com Baraque. Não teve ali guerra dos sexos, não teve ali nenhum problema quando Baraque disse a ela que não iria sozinho, que gostaria que ela fosse junto. Ela se dispôs a ir, entregou a Baraque o recado de Deus, disse a ele como deveria ser, o que iria acontecer. Em outras palavras, dizendo a ele que melhor seria se ele fosse sozinho, mas que se ela iria junto, tudo bem, mas ela se dispôs a ir sem nenhum problema. Nós vemos isso, a sua humildade, a sua sabedoria. Quando vence a batalha, ela levanta um cântico de glórias a Deus, glorificando o Senhor, engrandecendo o nome de Deus ali. E nós vemos isso também nesse cântico, quando ela diz: eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Olha, amada, eu não preciso te dizer o que é a conotação de alguém se dizer que se levanta como mãe. Todas nós sabemos muito bem o que é o coração de mãe. Ela poderia ter dito: eu, Débora, me levantei como estrategista em Israel. Eu, Débora, me levantei como líder. Eu, Débora, me levantei como profetisa. Não, ela disse: eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Olha, vejam o coração dessa mulher. Então eu aprendo com isso a forma como ela serviu, cheia de dons, talentosa, mulher de fé, profetiza, chamada por Deus, cheia da unção, da graça, mas usou tudo com sabedoria e um coração humilde e temente a Deus. E eu queria te dizer nessa reflexão dessa história, se você é uma mulher de temperamento forte, se você é uma mulher cheia de dons, cheia de talentos, se você é uma mulher de fé, sirva na sua casa, sirva seus irmãos, mas sirva com graça, sirva com sabedoria. Você não precisa entrar em conflito não com o sexo oposto, não precisa ficar chamando atenção para o seu dom, para a sua força, para a sua capacidade. Nós não vemos Débora fazendo isso. Nós vemos Débora servindo, e servindo na unção e na direção do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.